Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. A gente, na verdade, vamos ver se eu consigo hoje encerrar a matéria, né? O assunto aqui é a matéria também. Então, na próxima semana a gente já começar um novo ciclo, aí, um novo tema. Mas eu queria, antes de começar a proposta de hoje, eu deixei para trás algum pontozinho aí que eu considero ser interessante a gente abordar. Eu não sei se eu falei, vocês me lembram, porque já sabem, né? Que a memória aqui não é minha, né, virtude, ter a memória de elefante, né? Não que ela seja ruim, que eu não me lembro a última vez que eu esqueci alguma coisa, né? Mas nós não falamos sobre a questão da salvação, ou melhor, daqueles que não ouviram o Evangelho, se serão salvos, como serão salvos. Isso aí não falamos. Ninguém perguntou, eu também não falei nada. Não deu tempo? Não foi. Tudo bem, então vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Porque há essa questão, né? Como serão salvos as pessoas que não ouviram o Evangelho? Se Deus é justo. Então, mas vocês lembram que também nós falamos a respeito de que se Deus deixasse que todos fossem para a condenação eterna, Deus não seria injusto pelo fato de que todos merecem? Né? Então tem esse ponto. Porém, eu não entendo que Deus... A evidência é Jesus e somos nós aqui. Então Deus não optou por isso, né? Deus não optou por tratar o ser humano a partir da sua justiça e da sua santidade ofendida, e sim da sua misericórdia através da sua graça, exercendo o seu amor, né? A Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, apesar de Deus poder fazer isso, Ele não optou fazer isso, né? Ele optou resgatar a humanidade e tudo mais. Mas, e essas pessoas que nunca ouviram o Evangelho? Aí alguns pensam, né, e até depois de eu elaborar algumas coisas aqui, alguns podem concluir assim: André, então não faz sentido fazer missões? Então o esforço missionário ele não é válido por conta de que você... Já estou dando a conclusão aqui do que eu vou falar, né? Porque você concluiu aí que Jesus salva apesar da igreja chegar em tal e tal lugar? Não, claro que não. A salvação é eficaz. Deus confiou e depositou absolutamente na igreja o meio único de salvar pessoas. Se esse método ele não é eficaz, nós não somos eficazes. Nós estamos falhando nisso, né? E principalmente essa nossa geração. Quando eu digo geração, uns 40 anos para cá, aproximadamente, nós temos falhado na questão missional. A igreja brasileira, principalmente, a gente já foi, década de 80, né, 85, 86 por aí, já fomos ali considerados o celeiro de missionários para o mundo. A nação evangélica brasileira seria a nação que enviaria, né, missionários por todo o mundo. Havia essa esperança aí nessa década de 80 para 90. Depois nós vendo que a gente não abraçou isso não. A igreja foi crescendo, a economia, ela de fato deu recursos, porque precisava de dinheiro para enviar para missões, né? Preparo, etc e tal. E a igreja não tinha até então, não era a igreja, o Brasil não tinha, né? Para quem é da década de 70 como eu, sabe muito bem o que era o supermercado, né? Em 88, 89, 90, 91, 92, até 93, beirando 94. Com o Plano Real, né, as coisas mudaram a configuração. E eu trabalhava em mercado, inclusive, aquelas maquininhas, eu bem sei que de manhã, de tarde, de noite elas trabalhavam incessantemente.
A geração de hoje não tem noção do que é economia. Que as pessoas recebiam o seu salário de manhã, na hora do almoço, se não fizesse a compra do mês, à tarde seria outro valor. Não era assim, amados? Exatamente dessa maneira. Né? Então, no dia, havia mudança 2, 3 vezes de preço. O período da URF, em 90, a transição, né? O cara era assim, era o tempo todo. União Real de Valor, né? URV. Então, olha só. Então, o real, de fato, foi, alguns dizem até que o plano real, ele foi uma resposta de oração, né, da igreja desse período, dessa hiperinflação, e até um pastor batista, né, que trouxe uma profecia na época dizendo, e era impensado na época, o Brasil ser resolvido a questão da inflação era uma coisa impensada, né, naquele momento, naquele contexto. E esse pastor batista, não vou nem dar o nome dele, ele disse, olha, Deus vai mudar a condição econômica do Brasil, financeira e econômica, porque o Brasil, ele de fato vai ser convidado por Deus a ser um celeiro de missionários. E a igreja do Brasil será rica. Essa foi a profecia, a mensagem que ele falou nesses anos aí, 87, 88, alguma coisa assim. De fato, isso aconteceu. A igreja brasileira se enriqueceu. O país deu essa, né, em relação àquele contexto lá. A igreja se enriqueceu, mas ela acabou sendo negligente a isso, né? Enfim, amados, o que eu quero dizer é o seguinte: será que Deus ele só usa a igreja, né, o método da igreja para salvar pessoas? Será que Deus se limitou, confiou tanto na igreja? Acredito que não. A salvação é eficaz. O método não é, então Deus não pode se limitar a esse método. E com isso eu não estou dizendo que a gente não deve se esforçar, pelo contrário, nós devemos entender que o papel da igreja é levar o evangelho a toda a criatura, a todas as nações, né? Talvez aí tem 358 nações, uma coisa assim, me parece, acho que é por aí. 300, nossa, né? Tem tudo isso não. Eu só ouço no jornal umas 5, 6 aí, ó. Mas nós temos, né, nações aí, mais de 358, se não me falha a memória, são aí que tem as mais destacadas, as poderosas economicamente, culturalmente, então se destaca, né? Mas a gente tem nações aí e milhares de dialetos e línguas, enfim, o desafio missionário é absurdo. Nós vamos ter essa matéria aqui em missiologia, tá? Não tivemos ainda, né? Não? Então, tá. Vamos ter. Mas enfim, vamos com um texto de Romanos, capítulo de número 2. Romanos, capítulo de número 2, versos de número 12 ao 16. 12 ao 16. Há alguns relatos, amados, há livros aí, inclusive, que há relatos que Jesus está salvando o mundo árabe. Já ouvi também. Já, né? O mundo árabe é muito complicado você entrar com o evangelho, né? Tem contextos aí que é muito complicado. Missionários não entram em alguns países como missionários. Eles entram como médicos, como engenheiros, né? Como profissionais, né? E lá, isso é estratégia missionária, né? Então, prepara-se o missionário em uma atividade profissional para ele ir em tal país e, a partir dessa atividade profissional, ele ir plantando igrejas de uma maneira clandestina, a risco de ser descoberto, torturado, morto ou deportado, mas são essas estratégias. Então você entra lá não como visto de um missionário, de um pastor, de um líder religioso, mas como um profissional A ou B, né? Você consegue e a partir daí é desenvolvido projetos missionários. Tem aos montes, eu pretendo nessa matéria de missiologia trazer as N possibilidades de fazer missões, amados. Não só essa questão clássica, enviar um missionáriozinho lá em tal lugar, lá e plantar a igreja, mas N maneiras de fazer missões. Tem relatos, professor, que o próprio Jesus tem aparecido. A semelhança que apareceu com Paulo lá, né? Tem falado para procurar fulano que vai ajudar. Relatos de pessoas que a gente conhece, que conversou com os pastores. Sim. E sim, é muito real isso lá. Exatamente, porque num contexto onde há a Sharia, que é a implantação da lei islâmica no Estado, né? Então, para você entrar, o evangelho lá é uma coisa... Igual a Coreia, sabe? Sim, países comunistas e árabes, né? Mas, enfim, a questão é, Deus ele não se limita, né, à igreja, embora convide principalmente a igreja para essa tarefa. Então, né, vamos lá, capítulo de número 2 de Romanos, verso número 12.
em diante diz assim: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quanto aos gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o Evangelho. Eu quero destacar alguns pontos aqui, amados, principalmente dos versos 14, 15 e 16. Primeira coisa, Deus fala aos homens através de muitas maneiras, né? Se vocês quiserem anotar rapidinho aí para ter referência e depois buscar, só vou aqui citar para ter referência, tá? Do que eu vou falar. Deus fala através do universo, da criação. Esse é o primeiro ponto. Salmo 19, verso 1 ao 4, né? Deus fala através do universo. Salmo 19, versículos 1 ao versículo de número 4. Então, a criação, né? O universo que eu falo é toda a criação. O próprio capítulo 1 de Romanos vai falar isso, né? Vamos ler rapidinho aqui, só para verso 19, capítulo 1, verso 19 ao 21. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, olha só, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. A palavra inexcusáveis, né? É indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificado como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Paulo diz aqui, nesses versos 19 e 20, que Deus ele tem uma revelação chamada de revelação geral. A revelação geral é a criação de Deus, que revela o Criador, né? E Paulo diz, tudo que de Deus pode ser conhecido, tanto a sua eternidade, a sua divindade, isso claramente é visto, é percebido, é sabido. A criação, o Salmo 19, né? O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Uma noite faz declaração, outra noite sem linguagem, sem fala nenhuma. Então ele vai falando sobre a criação como sendo um megafone de Deus, né? Anunciando que existe um Criador. Então as pessoas ficam indesculpáveis só pelo fato de que a criação denuncia um Criador. Então, isso é revelação geral. Isso é suficiente para a salvação? Não, não é. Revelação geral não, é preciso uma revelação especial para a pessoa ser salva. Qual é a revelação especial? Cristo, Evangelho. Como a gente fala de graça comum e graça especial, é a mesma coisa. A graça comum é todo empréstimo de Deus ao ser humano para que ele se mantenha vivo e produza e reproduza coisas boas para a manutenção da vida, estética, etc. e tal. A graça especial é aquela graça que salva, que regenera, né? Que traz a reconciliação do homem com Deus. Então, a revelação geral é essa, que o mundo, o universo declara que há um Criador. Então, Deus fala através do universo. Deus fala através da percepção, também entra nesse texto aqui, tá? A percepção. Então, existe algo que eu não digo nem, não é que é além do raciocínio, do pensamento, mas é algo que faz parte, que é a intuição ou percepção. Percebe-se, né? Não é nem preciso um raciocínio lógico, mas é uma percepção. O ser humano, ele é o único nessa criação que tem a percepção de que existe algo superior a ele. Os animais não têm. Tanto é que o homem, na língua do grego, né? Anthropos, né? Antropologia, anthropos, quer dizer isso, um dos significados, aquele que olha para cima. Os animais não olham para cima. Ou seja, não buscam um ser superior, não entendem, né? A sua alma não tem anseio de um ser superior, o ser humano tem. Ele busca de muitas maneiras, dá nome de diversas formas, né? E tem os seus deuses e as suas divindades. Enfim, então a percepção é a segunda forma que eu estou colocando aqui que Deus fala com os homens. A consciência, que é os versos que nós lemos aqui.
Deus fala através da consciência. Então, se a gente prestar atenção aqui, ó, no verso 14, quando diz assim, que os gentios, eles não têm lei, mas fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Então, assim, o certo e o errado, o ser humano tem a noção do que é certo e o que é errado. Também, no seu DNA. Tem. Sim, está dentro do ser humano. Deus colocou leis dentro do ser humano. Existem os 3 poderes, né? O legislativo, o executivo e o judiciário, não é isso? Então, o legislativo, ele formula as leis, cria as leis, né? Você tem o legislativo, né? Executivo. Colocar o judiciário primeiro aqui, na sequência. O judiciário, então, essas leis que foram feitas, criadas, foi legislado, ele julga a partir delas, em condição, né? Então, julga. E o executivo aplica, executa. Não é isso? Nesses 3 poderes, quem somos nós? Não somos o legislativo. O ser humano não cria leis. É Deus que criou as leis e colocou dentro do ser humano. As leis morais e éticas, no geral, elas vêm de Deus, não é? Nós somos o executivo. Mal executado, né? No caso, a gente executa mal, né? A gente, assim, é a área do município e do governo. Executa mal, né? O executivo é essas aí. Então, o que acontece? Da consciência. O texto vai dizer aqui algo muito interessante. Então, a lei está escrita no coração, testificando juntamente a sua consciência. Todo ser humano tem uma consciência, conhecimento que acompanha. A palavra aqui no original é sineidesis. Exatamente isso, conhecimento acompanhador. Então, há uma consciência. E a consciência testifica. Então, a testemunha de Deus contra o ser humano na eternidade é justamente a consciência desse ser humano. Testifica, testemunha. A palavra é testes mesmo, né? Testes. Já pode falar essas horas? Será que eu vou falar aqui? Pode, né? Pode. Tem adulto? Você sabe o que é testículo, né? Vocês sabem, né? Eu estou falando a palavra, mas... Testículo, que é diminutivo de testes, que é testemunha. Então, o que é o testículo? Pequenas testemunhas. No caso, né, pequenas testemunhas do ato genérico. A ideia, filosoficamente, é que no ato da geração da vida, tem testemunhas oculares lá, contemplando isso. Olha que coisa interessante. Né? É interessante. Então, vamos lá. Isso aqui é só para vocês não dormirem. Eita, tem coisa interessante que vai ser falada. Tá vendo? Não vou falar das coisas de Deus aqui, ninguém, mas agora não vou dormir, não. Então, queridos, a consciência é uma testemunha de Deus, é principalmente isso aqui que eu quero me apoiar para a gente estar continuando esse entendimento. Mas vamos lá no texto, no verso 15. Ó. Então, testificamos juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando ou quer defendendo. Se perguntar para um ladrão se é certo roubar, o que ele vai falar? Claro que não, tanto é que ele rouba para não ser visto, para não ser punido. Então não é certo. Perguntar para a prostituta se é certo, se é correto, se é virtuoso se prostituir. Claro que não. Se eles fazem, é outra história. Mas eles sabem que aquilo não é moralmente, eticamente, socialmente correto e aceitável. Né? Mas tem a consciência, todos têm. E aí fica a minha pergunta para vocês. Não precisa responder, é só para pensar, não vale nota. As crianças que não têm idade para discernir entre essas questões, bem ou mal, enfim, ético, moral, etc. Os que sofrem Alzheimer, os que têm deficiência mental, será que poderão ser julgados por Deus? Calma, é só uma pergunta para refletir. Tá? Então, quer acusando, quer defendendo. Então, aqui dá a consciência, né? Deus fala através dos animais também. Jó, capítulo 12, versos 7, 8 e 9. Então, Jó, capítulo 12, verso 7 ao verso 9, através dos animais, de muitas maneiras, e a Bíblia traz uns relatos aí interessantes, né? Pitoresco. Jó, capítulo de números 12, versos 7 ao 9. Deus fala através dos meios geográficos, amados. Olha que coisa interessante. A Bíblia vai falando tudo isso, né? Então, Deus fala através dos meios geográficos. Atos, capítulo 17, versos 30 e 31.
versos 30 e 31 do Atos 17, meios geográficos. Deus fala através dos sonhos. Sonhos também é um meio que Deus sempre utilizou na história para se comunicar com o homem. Jó, capítulo 33, versos 14 ao 18, tá? Então, através de sonhos, Jó 33, 14 ao 18. Deus fala através dos anjos também. Apocalipse, capítulo 14, versículos de número 6. Deus fala através dos milagres, que são chamados de sinais, né? Mas está atrapalhando aí a reunião. Se quiser fechar a porta aí para dar uma amenizada, né? Ou então eu peço para o inspetor descer lá na outra sala e... Dá esse barulho está aqui na gravação. Então... Qual a referência aí através dos anjos? Dos anjos, vamos. É Apocalipse, capítulo 14, verso 6. Deus fala através dos anjos. Vamos lá dos anjos. Primeiro, 14, 16 de Apocalipse. Deus fala através dos milagres, né, que são chamados de sinais. Os sinais, os milagres, eles têm uma finalidade principal, que não é socorrer, acudir aquele que está lá sofrendo por uma questão ou outra, tá? A finalidade principal e última de um milagre realizado é apontar Cristo. Lembra da ilustração? O sábio aponta para a lua, que eu falei para vocês? Não lembra? Não? O sábio tem um ditado chinês que diz, né? O sábio aponta para a lua e o tolo fica olhando dentro do sábio, né? Então, os sinais, eles são o dedo que aponta para Cristo. E os tolos ficam olhando para os sinais, atraídos pelos milagres, né? Deslumbrado com os extraordinários. E a finalidade que João, capítulo de número... Me ajudem aí, que agora eu estou buscando a memória aqui. Capítulo de número 21, eu acho que é verso 30 e 31 de Evangelho de João, tá? Evangelho de João, capítulo de número 21, verso 30 e 31. João diz o seguinte: esses sinais... acompanharão Não é esse não. Não, esse aí é Marcos. Esses sinais, ou Deus, Jesus, né, realizou muitos outros sinais que não estão escritos nesses livros. Esses, porém, estão escritos, registrados, para que creais que Jesus é o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, olha a finalidade do texto. O texto diz a finalidade do milagre. É isso mesmo, 21, 30 e 31. João. Confirma aí antes de anotar. É isso, amados? 21, né? 21, verso 30 e 31. 21. Não? Então é 20, amados. Capítulo 20, verso 30 ao 31. Capítulo 20. Jesus operou também, em presença de seus discípulos, Isso. muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Exato. Então, ó, o texto é muito claro, a finalidade dos milagres, dos sinais, tá? A palavra sinal aí, semeion, né, está no original, no Evangelho de João aparece sinais como sendo marca distintiva de Deus. Aquilo que Deus faz, que é inegável, mas a finalidade é para que as pessoas conheçam a Cristo, para que conhecendo a Cristo tenham vida em seu nome. Então, os milagres que não levam as pessoas a conhecerem Jesus, se relacionarem com Jesus, está sendo usado de uma maneira equivocada, amados, como chamariz, como, né, coisas que atraem mesmo, tá? Então, vamos lá. Então, os milagres, só que eu quero dar o texto de referência de Hebreus 2, verso 4, tá? Dos milagres. Deus fala através dos milagres. Hebreus 2, versículos de número 4. Os milagres. E por fim, a última e mais perfeita comunicação de Deus, a revelação última, inequívoca, a comunicação clara de Deus, é a fala de Deus, a palavra de Deus, o verbo de Deus, ou seja, Jesus. Tá? Hebreus capítulo 1, verso 1. Hebreus 1 e 1. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias temos falado pelo Filho. Jesus é a última e a perfeita comunicação para com os homens. Tá? Então Deus fala de muitas maneiras. Nós pregamos a Jesus. A Bíblia fala para pregar a respeito de Jesus, falar de Jesus, o verbo de Deus, né? O Logos de Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Tá? Então, o verbo
o próprio Cristo. E a gente vê aqui muitas maneiras que Deus usa para alcançar as pessoas. Então Deus não se limita, nós irmos em tais lugares, Deus salva. Mas como eu disse, isso não é pretexto para que a gente então fique sentados eternamente em bancos esplêndidos, né? Diz assim, então Deus vai usar anjo, Deus vai usar... Ele vai, porque ele não se limita, né? Senão Deus estava falido se fosse depender da nossa consciência missionária, do nosso engajamento, da nossa obediência. Estava falido e as pessoas estavam indo para o buraco aí aos montes. Mas enfim, tem alguma pergunta a respeito desse ponto, amados? Se as pessoas que não ouviram o evangelho como nós ouvimos... mas os missionários eles vão falando, né? Que não é justo que tem pessoas que ouvem o evangelho muitas vezes e outras não ouvem nenhuma. Então é injustiça. E a gente não é o povo da injustiça, né? A gente é o povo que leva a justiça de Deus. Então, assim, esse é o ponto. Vocês querem perguntar, comunicar alguma coisa? Diga, Mari. O que o título foi assim, né? Como serão salvas as pessoas que não ouviram o evangelho? Aí mencionou essas várias formas. Então não existe uma pessoa que não foi. Não ouvir o evangelho como a gente ouve, essa pregação, esse anúncio, essa fala a respeito de Jesus, a salvação, né? Mas, como diz o texto de Paulo, Romanos 1, todas as pessoas vão ficar indesculpáveis diante de Deus, porque há um anúncio de Deus, há uma revelação de Deus, embora ela seja real, mas há. E tem outra ainda, testemunha de Deus, que é a própria consciência em cada ser humano. Então, a gente percebe que Deus tem meios de que a pessoa o conheça, não muitas vezes da forma como o evangelho pregado, apresentando Jesus e tudo mais, né, mostra para a pessoa. Mas as pessoas não terão desculpas, nunca ouvi falar do Senhor, nunca conheci o Senhor. De alguma maneira Deus, ele vai falar, não, vocês me conheceram por isso, por isso, por isso, por isso. A consciência que vocês produziram, a cultura tem resquícios meus, enfim, uma série de questões. E as pessoas serão julgadas, como eu disse, elas serão julgadas e Deus as condenará. Hipoteticamente, se elas não ouviram coisa nenhuma, não souberam nada, elas serão julgadas porque elas merecem, são pecadoras da natureza. Estão separadas de Deus. Estão separadas de Deus. Mas o nosso esforço como igreja, amados, é alcançar essas pessoas e falar de Jesus e do plano da salvação. Né? A gente tem que se esforçar por conta disso. Agora Deus ele jamais será injusto por conta de todas essas questões e os meios de comunicação que Deus tem. São diversos. O mais eficaz é Cristo. Fato. Né? Como disse a irmã Marília, Jesus aí, a semelhança do encontro com Paulo, tem aparecido em algumas ocasiões, algumas pessoas distantes e até inacessíveis de alguma maneira para a igreja cristã de hoje. Né? Eu penso que, como você falou, se Deus se revela através da natureza, Deus tem uma tribo lá no meio do nada que nunca teve acesso à civilização. Então, Deus para eles pode ter outro nome. Mas, tipo assim, eles dão um nome lá que eles acham, mas, tipo assim, através da criação eles viram que tem algo maior e ali você acha que seria. Não, mas aí para a salvação tem que ser por via de Cristo, não tem jeito. Eu estou falando mas de se não tiver acesso. Então, as pessoas, elas, para Deus condená-las, né, Deus vai ter que falar assim, olha, você não aceitou meu filho Jesus, você não me adorou, você não viveu para a minha glória. Ah, sim, mas não tivemos nenhum acesso à informação que o Senhor existia. Deus não, teve a criação, teve a consciência, isso e aquilo. Todo lugar tem alguém que adora alguma coisa. Né? Então, para a condenação, Deus não ficará sem testemunha. Para a condenação. Para a pessoa ser salva, a pessoa tem que ouvir a respeito de Cristo. Agora, para ouvir a respeito de Cristo, a igreja ela é vocacionada, ela é enviada a levar essa mensagem. Agora, Deus não se limita à igreja para que essa mensagem chegue. Então, a gente viu que até tem meios sobrenaturais. Só que os meios sobrenaturais é quando o natural falha. Por que Deus realiza milagre? Porque nós somos negligentes. Todo milagre de Deus é por conta de uma omissão humana, de uma limitação humana, de uma negligência humana. Vou dar um exemplo bem rapidinho. Eu estava numa ocasião representando lá na época a igreja que eu fazia parte, numa festividade lá e tal, num trem lá que tinha lá um monte de gente representando as igrejas lá, e era aniversário do templo, tal, né?
E vou tentar encurtar aqui o negócio para não tomar tempo, mas a questão é, o pastor deu um testemunho que ele estava passando uma necessidade, ele era pastor de uma igreja, estava passando uma necessidade mesmo, assim, tipo, não tinha roupa, não tinha terno, não tinha nada, né? Ou estava bem surrado que ele tinha lá e precisava. Enfim, resumindo toda a história, houve lá um milagre que chegou uma roupa para esse pastor de uma forma miraculosa na casa dele. Né? E o povo, amado, os crentes, principalmente nós pentecostais, quando tem milagre, relate milagre, a gente dá glória a Deus, fala língua estranha e rodopia mesmo, né? É um milagre que é o ápice da nossa reunião, né? O relato, o testemunho do milagre. Enquanto todo mundo estava glorificando a Deus, eu, friamente, estudioso que sou da Bíblia, frio, sem presença de Deus nenhuma, comecei a pensar, né? E eu falei, meu Deus do céu, esses irmãos estão glorificando a Deus por causa do milagre, eu estou vendo a negligência de uma igreja que não cuida do seu pastor. Por que Deus precisou fazer um milagre, enviar anjo, mover céus e terra? Porque a igreja não fez o seu papel de cuidar do seu líder. Por que muitas vezes Deus precisa fazer um milagre usando o macumbeiro, né? Porque tem essa história, né? Não, Deus usou o macumbeiro lá e Deus usa o Satanás mesmo para abençoar os crentes. Mas calma aí. E cadê os crentes para fazer o papel do exercício do amor, do serviço mútuo? Nós falhamos e Deus precisa usar o Satanás? Então nós somos ruins demais, então não é? Então, enquanto olha por uma perspectiva do milagre, eu olho pela perspectiva de que alguma coisa está errada nesse processo natural, que deveríamos ser nós, igreja, fazendo alguma coisa, na unção do Espírito Santo, com a graça de Deus, e Deus precisa descer do céu para fazer alguma coisa, porque as ferramentas que Ele nos deu, a revelação que Ele nos deu, o Espírito que Ele nos deu, a capacidade que Ele nos deu, a sabedoria que Ele nos deu, os dons que Ele nos deu não são suficientes. Ele precisa descer de lá e fazer alguma coisa aqui, porque a gente de alguma maneira está, né? Eu estou meio bravo aqui, acho que me deu até um negócio aqui, esfriando minhas mãos aqui, meu Deus, tá roxo, então, tudo bem, queridos? Só para a gente entender essa dinâmica, né? Porque quando a gente fala assim, ó, Deus não se limita à igreja, aí tem essa tendência, então Deus vai fazer o treino, a gente não precisa trabalhar, não, nós precisamos, ó. A gente precisa ter a consciência de que nós precisamos levar o evangelho falado, vivido, mostrado. São um meio muito mais eficaz e que Deus nos incumbiu. Eu nem digo mais eficaz não, porque assim, a gente vai numa sofreguidão enorme, né? A gente vai doutrinando umas coisas meio complicadas. Mas assim, Deus nos convidou para fazer isso. Eficaz mesmo seria Ele fazer direto, né? Eu estou com uma dúvida. Você falou assim que para, né, tais pessoas vai ficar isento algumas coisas para condenação e para outras para salvação. Não disse que é isenta. A questão é assim, para condenação, Deus não seria injusto se condenasse as pessoas, por fato que elas merecem, todo ser humano merece. O ser humano ele está numa condição de condenação. Não é isso que diz o João, capítulo número 3, verso 18? Vamos ler o texto lá. O ser humano está numa condição de condenado, ele já é condenado. O ser humano ele é separado de Deus. O ser humano ele é passivo do fogo do inferno, todo ser humano. Ele merece isso. Entendeu, mano? Ele merece isso. É sério, ofendeu a santidade de Deus. Pecou contra o Deus eterno, contra o Deus de amor. Né? O ser humano ele é destituído da glória de Deus. Todos pecaram, a Bíblia diz. Todos pecaram. João 3,18 a gente vai ler. Mas olha o que a Bíblia declara em Romanos. Diversos textos em Romanos. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, da glória de Deus, né? Deus encerrou todos debaixo do pecado, judeus e gentios. Então judeuzinho, por ser judeuzinho que pá na cabeça, barbona, aquela coisa toda, talit, estrela de Davi, ritual da bexiga toda que eles têm lá, isso não vai livrá-los não, porque eles precisam da mesma forma de Jesus como qualquer outra nação, né? Só para a gente falar para os judaizantes aí que não tem nada de maravilha nos judeus não, em relação à salvação, precisam de Cristo da mesma forma. Não tem vantagem, a vantagem deles é a história, é a cultura, que isso não é vantagem. Isso, na verdade, está denunciando mais ainda a gravidade do pecado da rebelião que eles rejeitaram Jesus e crucificaram. Desse jeito. Né? Então, eu não sou antissemita, tá, irmão? Não tem problema nenhum, mas eu também não, né? Não, tá. Mas o que eu disse em João 3,18, olha o que o texto diz.
Alguém me fala que eu esqueci. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê não será. Mas quem não Quem crê não crê já está. Porque como não crerão crê. se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Né? O texto vai dizendo. Mas percebam, querido, então assim, o ser humano já tem um estado de condenação. Ele é passível da condenação eterna. Por isso que eu disse, se Deus deixasse todo ser humano para a condenação eterna, Deus não estaria sendo injusto. O ser humano só estaria recebendo o que ele merece. Né? Tem uns crentes meio equivocados dizendo, Senhor, eu estou orando, eu só quero o que eu mereço. Não dá para orar desse jeito nunca. Já pensou? Esqueceu com aquilo que merece. Então, queridos, assim, entendeu, amada, o que eu quis colocar? Que, assim, não tem ninguém que ficará indesculpável diante de Deus. Inclusive, Deus tem todo esse amparato da sua testemunha, criação, consciência e o próprio estado do ser humano, pecador, é o que fará as pessoas serem condenadas, né? E para a salvação, aí Deus propôs para que os salvos levassem o Evangelho. Mas quando nós falhamos, Deus de alguma maneira também tem a sua eficácia de alcançar essas pessoas, de alguma maneira. Esses foram os pontos que eu queria colocar. Tranquilo? Eu acho incrível que, igual ele apareceu com a Paulo, mas ele não deixou de usar a igreja. Porque ele foi, fica lá, foi lá e falou para o outro, vai, ore por ele, assim, fale para ele. Ele ainda usou, fica lá porque eu vou enviar fulano até você, esqueci o nome. Ananias, né? Ananias. Então, de alguma maneira, ele envia, igual esse irmão lá do árabe, que contou testemunho, Jesus apareceu para ele e mandou ele procurar um casal de dentista que era servos de Deus e estava infiltrados lá, né, para pregar a palavra. 007 de Jeová. 007. Jesus mandou ele lá e ele foi. Bela observação, mas a observação que você fez, meu marido, é a seguinte, que usou a igreja. E como Deus usou a igreja em relação ao Paulo? Usou a igreja para ser perseguida por Paulo. Não é? Então a igreja estava sendo mártir. Paulo estava perseguindo a igreja. Então olha que coisa boa. Quando nós somos perseguidos, nós somos a ferramenta de Deus para os perseguidores. E na verdade, quando Jesus, lá em Atos capítulo 1, verso 8, diz assim, vocês hão de receber a virtude do Espírito Santo e há de vir sobre vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu acho muito interessante essa fala de Jesus. É porque como não está no original, e a tradução ficou, vocês vão receber virtude para ser minhas testemunhas, a gente pensa que, então eu vou ser testemunha, vou lá testificar de Cristo. Não é isso que sai da boca de Jesus, essa minha declaração, testemunha. Ali o original é, vocês serão meus mártires, está escrito lá. Mártires, vocês serão meus mártires, vocês vão receber poder para morrer pelo meu nome. Quando vocês morrerem pelo meu nome, então vocês vão, de fato. Então olha só, amado. Houve um tempo já na história da igreja que o ápice da vida cristã era ser mártir e morrer por Cristo. Hoje nem viver por Cristo, não querer. Quanto mais morrer. Agora olha que coisa interessante. O mártir não é misericórdia, isso é graça de Deus pura. Já pensou a nossa fé nos levar à convicção de morrer por Cristo? Isso já foi. Para nós hoje é uma coisa, meu Deus do céu, me livra disso. E os cristãos dos primeiros 3 séculos falam assim, me conduz a isso, eu quero, era um desejo, amados, era o ápice da vida cristã. Quem morria como mártir, para eles era uma bênção de Deus, uma bênção. A gente ora até o final para livramento da morte. Eles pediam a morte por Cristo. Percebam como as coisas deu uma invertida? Não, estou falando misericórdia porque a gente não está conseguindo nem viver. Aí sim, eu também concordo. Misericórdia por nós. Não, morrer não. A nossa pastora fala assim, que Bíblia que a gente está lendo? Ou que Bíblia que eles leram, porque eles faziam isso a gente... E eles não leram Bíblia. Esse é o grande problema. Não, eles liam Cristo. Nós lemos Bíblia a partir de um bocado de coisa. Eles liam Jesus, amados. A Bíblia que eles tinham era o Cristo. O verbo de Deus, a revelação de Deus, a verdade de Deus era o Cristo. É que a gente lê muito Bíblia
de uma forma equivocada e vai se justificando para um bocado de coisa, para a gente ir. A gente usa a Bíblia justamente para se safar, para se livrar. Aí vira um safado espiritual, vai se safando, não é? Vai se esquivando e tal, porque não é vocação minha, tem chamado específico, quem tem que fazer isso é aquele, não, amados, nós somos aqueles que foram chamados para morrer por conta de Cristo, e na nossa morte é que é evidenciado a glória de Cristo. E quantas pessoas, milhares e milhares de pessoas foram levadas à salvação diante daquele coliseu, aquele teatro, né? O anfiteatro Flaviano lá, eles eram os cristãos martirizados, como diz a música antiga, que a gente não canta mais, né? Que nós somos a semente do sangue dos santos que morreram sangrando. Isso, essa aí. Morreram sangrando. Ó. Como que tem uma continuidade. Se eu cantar aqui, o povo treme. Não é poder não, é nervoso mesmo. É nervoso, que é desafinação pura. Não é poder não. Nós somos a semente do sangue, né? Dos heróis que morreram sangrando. Olha só. Então, só para a gente entender a dinâmica do negócio. Então, percebe o modo eficaz de as pessoas serem salvas? Por ver Cristo em nós até a morte. Né? Até a morte. A gente precisa levar esse evangelho, irmãos. E aí, quando a gente falha, graças a Deus que Deus não depende de nós. Graças a Deus. Mas seria um privilégio muito grande se Deus nos usasse para salvar as nações. Viu? Ou como seria a bênção de Deus. Como seria bom se a gente gastasse mais dinheiro, investisse mais dinheiro em missões do que em estruturas para as nossas comunidades. Que bom se a gente investisse, as nossas ofertas, dízimos fossem canalizados para missões culturais e transculturais. Nós temos no nosso país, por exemplo, 8 segmentos menos evangelizados. Vou trabalhar isso em teologia, em nome do Senhor Jesus, e eu quero voltar para a matéria aqui. Pode ser, amados, hoje a gente tem o que vocês quiserem, e também a gente gasta aqui o tempo todo para falar desses pontos aí. Não tem nada não. Mas posso? Tá tranquilo? Tá mesmo? Tá? Então vamos lá. De repente, às vezes, só uma pequena introdução para a missiologia, né? Novo céu e nova terra, capítulos 21 e 22 do Apocalipse. A escatologia dos judeus, né? No Velho Testamento já previa uma nova realidade, que era a terra, né? Onde Deus recriaria todas as coisas. Então a gente vai para Isaías capítulo 65. O novo céu e nova terra vai estar nos capítulos 21 e 22 de Apocalipse, mas vamos... Apocalipse, qual? Os 2 capítulos últimos, o 21 e 22, é o que vai falar, a gente vai trabalhar em cima desses capítulos aí, né? Mas vamos pegar o Antigo Testamento, só capítulo 65, verso 17. Só para falar que a escatologia dos judeus já previa uma nova realidade, ou seja, uma nova terra, né? Onde Deus ia recriar todas as coisas. Ó, então, desde lá do Antigo Testamento, desde a teologia judaica, né, a escatologia judaica, melhor dizendo, ela já previa essa nova realidade, ou seja, uma recriação da terra. E a gente lê Isaías, capítulo 65, versículo de número 17, eu vou ler com vocês o texto todinho que está proposto aqui, pelo menos no meu texto, tá? Que é o verso 17 até o 25. Vamos lá, Márcio. 65, 17 ao 25. Vocês acompanham aí, vou fazer a leitura aqui, tá? Diz assim, pelo menos na minha versão. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos. Ó, mas morreu assim, ó, 100 anos. Ele falou, o bichinho morreu tão novo. Não, o jovem, né? O jovem vai morrer com 100 anos e vai ser considerado um amaldiçoado porque morreu tão cedo. É como hoje, né? Morreu um menino de 12 anos, oh, meu Deus, coitado, não viveu nada. Oh, 100 anos, só 100 anos? Meu Deus! Porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então quem morrer com 100 anos vai ser considerado um amaldiçoado, né? Tão novo, viveu quase nada.
nessa vida, 100 anos só. E edificarão casa e as habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Olha só, longe, né? Longevos. As árvores, elas têm uma vida longa, né? E os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão em vão, né? De balde. Nem terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles. E será que antes que clame, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Olha a proximidade, a comunhão e a sintonia com Deus, amados. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, ó, desde o Antigo Testamento, já tinha na escatologia judaica essa noção de que Deus recriaria a terra. E essa terra recriada seria uma harmonia à semelhança da criação original, que não havia, né, todas essas questões que há hoje. Ou seja, agressividade, mesmo no meio, né, da fauna, né, flora na fauna, essa questão de morrerem antes de cumprir o propósito dos seus dias, uma vida longeva. Ou seja, lembra que eu falei que tem... Isso é a Nova Jerusalém? Não, essa é a terra recriada. Veja bem, a terra recriada. Ah, novo céu e nova terra? Calma que a gente está caminhando para lá. Caminhando eu vou para Canaã. Se alguém não vai, não me peça aí. Caminhando eu vou para Canaã. Então, assim, essa terra recriada, é possível aplicar essa ideia no milênio. Porque o milênio é justamente quando Jesus vai restaurar essa terra aqui, né, durante 1000 anos. Lembra lá de Gênesis que os homens viviam, né, mesmo depois do pecado, em torno de 900, 960, 963, acho que foi Matusalém que viu isso aí, não foi? 900 e poucos anos e tal. Então, isso será restaurado, a longevidade humana será restaurada nessa época. Se o período é de 1000 anos, alguns até viverão 1000 anos. Nascerão no milênio, né, e viverão esse tempo aí. Só para a gente entender a restauração. Esse milênio, e isso aqui aplicado ao milênio, já pode ser de fato... Eu comparo aqui ao prato de entrada, irmão. Sabe quando a gente chega num restaurante? É o prato de entrada? É só um negócio assim para iniciar, que o melhor está por vir. Então, assim, a gente entende que tudo isso aqui já vai ser recriado. Vamos ler o texto de 2 Pedro, já no Novo Testamento, para completar esse pensamento. 2 Pedro, capítulo 3, um texto completo que eu quero ler com vocês. Não quero pegar só as tirinhas não, hoje, tá? 2 Pedro, capítulo 3, verso 1 ao 13. 1 ao 13. Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Verso 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste. Olha que coisa interessante, né? Porque hoje ainda pergunta, quando a gente fala, ó, Jesus vai voltar, essa terra vai ser julgada, isso aqui vai ser destruído. Desde que eu me entendo por gente, meus avós falavam isso aí. Tá tudo igual, não mudou coisa nenhuma. A conversa vem daqui, ó, né? E aí o Pedro ele vai falando, não, ó, lembra da criação? Quando Deus tirou a terra das águas, tudo mais, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Então ele já vai falando, as coisas não estão desde o começo não. Deus já trouxe juízo sobre essa criação. Aliás, 3 juízos Deus trouxe. Né? 3 juízos Deus trouxe. E esse juízo está aqui, inclusive, no capítulo 2, amados.
Pedro está numa continuidade de um assunto aqui, né? Vou dar uma pausazinha aqui na leitura do capítulo 3. Ó, se a gente for para o capítulo 2, versos 4, 5 e 6, tem 3 juízos aqui que Pedro fala. Não está como se Deus não tivesse intervido nunca na história. Deus deixou exemplos que ele já julgou, né, na história, localmente, em alguns períodos. Isso é justamente Deus falando, ó, eu julgo. As coisas não passam assim, não faço vistas grossas e não passam batido não, né? Então, quando a gente lê o capítulo 2, o verso 4, diz assim: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então houve um primeiro juízo de Deus na eternidade, a respeito dos anjos. Eles foram julgados e foram lançados no inferno. Não é o inferno dos homens, tá? A palavra aqui no original é diferente de Hades, né? Que se refere ao inferno dos homens. Aqui é Tártaro. Então, aqui no dentista não tem nada a ver. Embora aquilo às vezes seja um inferno, né? Mas, ó, lançou esses demônios, esses anjos que caíram. Então, já houve um juízo de Deus na eternidade. Embora que parcial, mas houve, né? Verso 6. E não perdoou o mundo antigo. O que é o mundo antigo? O mundo antes do dilúvio, pré-diluviano. É o que Pedro se refere como mundo antigo. Mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E é interessante que aqui Deus vai mostrando, ó, Deus sabe separar, tá vendo? Deus traz o juízo, mas não julga os seus. Deus sabe fazer justiça e distinguir a sua justiça ou o seu juízo vai ser aplicado às pessoas que de fato devem ser aplicadas. Verso 6. Terceiro juízo de Deus. Condenou-os à subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os a cinza e pondo-os para exemplo aos que vivessem piamente. Terceiro juízo de Deus, a cidade de Sodoma e Gomorra. Então percebam, amados, que já houve juízo de Deus, Deus mostrando que ele de fato vai fazer isso de uma escala, né, plena, todo ser humano, da humanidade toda, melhor dizendo, e de uma maneira plena lá na eternidade. Oi? Primeiro os anjos, na eternidade, né? Segundo o mundo antigo, pelo dilúvio. E aí eu dei a pausa aqui porque Pedro está dizendo, ó, as águas já foram um meio de Deus julgar o mundo. E foi o dilúvio, né? E aí a gente volta no capítulo 3, então, no verso número 7. Lemos até o 6, a gente volta no 7. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Olha que comparação que Pedro vai fazendo. Como as águas estavam, né, porque não tinha chovido, viu? Até o dia de Noé nunca tinha chovido, uma garoinha não tinha caído. Uma garoa paulistana não tinha caído ainda lá. Né? Então era uma loucura, né? O cara fala assim, ó, Deus vai inundar tudo isso aqui, inundar com que, meu? Não tem água, não tem um pingo que cai aqui do céu, o orvalho que regava a terra, né? Então era uma mensagem assim, meio de doido mesmo. A nossa mensagem, se for em relação ao mundo, é de doido. Pense bem, amados. A nossa mensagem, estou falando do Evangelho. Nosso Salvador nasceu de uma virgem, morreu, ressuscitou no terceiro dia e disse que vai voltar voando para buscar a gente. Não é coisa de doido? A gente vai encontrar com ele voando também. Eu estou aqui, lógico, eu dramatizei o negócio, né? Vocês sabem a importância da dramaturgia, né, Natália? Tem que dar uma segmentada aqui, uma dramatizada. Mas voltando aqui, amados, olha a comparação que ele faz. Da mesma forma que a terra, a criação, reservou o elemento do juízo de Deus, que eram as águas, não é? Da mesma forma, os céus, ele diz aqui, que reservam como tesouro o fogo para o dia da perdição. E nós lemos em Apocalipse como Deus vai usar os elementos, né? Todos esses elementos da criação para fazer juízo sobre a terra, tá? Então, verso 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então Pedro está dizendo, o tempo é relativo. Deus não usa essa cronologia nossa. Para Deus tanto faz, um dia ou um ano, porque Deus está na eternidade, julgará as coisas da eternidade e a partir da lógica da eternidade. Então 1000 anos, passou 1000 anos já, passou 2000 anos, para Deus é tipo um dia, 2 dias. Até uma irmã um dia, né,
querendo ser... Tem uns crentes que querem ser ligeiro com Deus, né? Quer pegar Deus assim com a palavra dele. Diz, Senhor, é verdade que o Senhor, assim, o que levaria 1000 anos, o Senhor poderia fazer 1000 dias? E na oração Deus disse, minha filha, é isso aí. O que levaria 1 ano, ou 1000 anos para fazer, eu faço um dia. Aí disse, então o Senhor pode, assim, as bênçãos que o Senhor tem para mim, de 1000 anos, o Senhor poderia me conceder em um dia? Ele falou, sim, minha filha, posso, espera um dia. A piada não foi boa. Espera um dia. Isso aqui o Edinho não tira. A conexão tá falando. Tá bom, vamos lá. Verso 9. Oh, meu Deus. O Senhor detalhe a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, o qual os céus passarão com grandes estrondo, os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoas os convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vida do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos se arderão e se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habitam justiça. Então o texto vai dizer que de fato tudo será destruído, será desfeito, essa terra será destruída. E Deus restaurará tudo isso, né? E aí, amados, a gente volta para o capítulo de número 21 de Apocalipse, né, para pontuar algumas expressões que está lá. Então vamos lá, capítulo de número 21, no livro do Apocalipse, versículo de número 3. Eu quero pegar aqui, né, alguns versículos do capítulo 21 e 22. Então a gente começa pelo versículo de número 3. 1 ao 3, tá? Vamos 1 ao 3, né? A recriação de Deus é a partir de uma nova realidade. Se vocês quiserem escrever isso aí, a recriação de Deus é a partir de uma nova realidade. Deus não reformará nada, Deus não emendará nada. Deus não é Deus de remendos, né? Deus, ele recria, ele refaz a partir do ex nihilo, do nada. A recriação de Deus, recriação. A recriação de Deus é a partir de uma nova realidade. Então, a recriação de Deus é a partir de uma nova realidade. Deus, quando fez todas as coisas, fez a partir do nada. Você sabe o que é a partir do nada? Nada, É onde não existe matéria. nada no hebraico é nada mesmo. Exato. Eu estudei tanto para concluir isso. Eu ia falar agora, você roubou minha fala. Desculpa. É nada. É nada. Lá está escrito em Gênesis, capítulo de número 1, verso 1. Vocês lembram do texto? No princípio criou Deus os céus e a terra, Isso. a terra estava sem forma e vazia. No princípio Criou criou Deus o céu e a terra. Deus os céus, está no plural, né? Os céus É. Os céus e a terra era sem forma e vazia. Então, no original, dá para a gente entender muito mais profundo isso. Então, Bará, Bereshit, Elohim, Haaretz. Hearts. Parei no parar. Então, Bara, né, a palavra Bara lá é do nada mesmo. Bará Bereshit, né? Então, criou do nada. Deus, Elohim, os céus e a terra, né? Hetz, Ha-Shamaim. Então, são os judeus, né? Não. Eles fazem a abertura da oração assim. Exato. Aí, Elohim, não sei o quê. É porque é o Criador, na verdade. No início, Deus criou o céu e a terra. É a oração deles, assim. Exato. Baruch, na verdade, que é bendito, né? Baruch Adonai. Isso, exato. Baruch. Então, assim, criou do nada. A palavra lá é do nada. Não existia matéria-prima, não existia átomo, não existia nada. Deus, como diz o texto do Novo Testamento, chama as coisas que não são como se já fossem. Então, Deus é o único poder criativo que existe no universo. Nós falamos, fulano é criativo, outro é criativo, não existe. Nenhum ser humano, nenhuma criatura criativa no sentido mais profundo da palavra. O que é alguém criar? É, a partir do nada, trazer a existência. Deus é assim. Deus é o princípio causador, causal, né? Como diz o adolescente, chega causando mesmo.
Então, assim, é ele que tira do nada. Como ele tirou e ele criou do nada, ele vai recriar também a partir do nada. Então, a recriação de Deus é uma nova realidade. Não é que ele pegará essa daqui e vai dar uma guaribada, uma reformada e tal, e né, vamos para frente. Não, amados. Ele, de fato, vai, a partir do nada, recriar os céus e a terra, novos céus e nova terra. Então, não é algo restaurado, é algo recriado, é diferente. O rei aí não fala nada, não? Recriado? O rei? Criado novamente. Criado novamente. novamente? Isso, então é criado novamente, né? Recriado, criado de novo. Regenerado, gerado de novo. Minha dúvida é: novo céu, nova terra. Jesus fala que vai ao Pai, que lá vai ter uma morada, tal, isso, aquilo, outro. Se já tem a morada onde nós iremos habitar, que uma outra moradia? Sair de para outra? Isso é marketing de quem quer vender imóvel, né? Marketing de quem quer vender imóvel. Já está construído. Está na planta, né? Que haja. Brincadeiras à parte, amados. Brincadeiras à parte. Olha que coisa interessante, a gente sempre precisa pensar da perspectiva que Deus propõe, ou que Deus enxerga. Claro que é um desafio. Por quê? Quando Jesus diz assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito. Então na casa do meu pai há. H, está lá o verbo haver, não é? Me parece. Existe, as moradas já existem, elas são reais, elas já existem. Por que Jesus declarou isso? Porque de fato já existem. Porque na ótica de Deus, todas as coisas já estão feitas. É verdade. Já estão realizadas. Satanás já foi julgado. Nós já estamos nessa realidade. Essa é a perspectiva, a ótica e a realidade que Deus está. Mas Deus está muito adiantado. Ou nós estamos atrasados, né? Acho que nós estamos atrasados. Acho que a gente que está lento, irmão. A gente que está indo na lentidão. Mas assim, amados, a gente está tratando de uma outra dimensão, de uma outra realidade, onde não está sujeito a tempo e a espaço. Nós já falamos isso aqui algumas vezes, né? A eternidade é uma outra ordem, que não está sujeita a nada do que se assemelha aqui, ao tempo e ao espaço. Deus não está no ano 2022. Deus está exatamente no lugar onde Ele sempre esteve. Ele nunca se moveu. Deus é um motor imóvel que move todas as coisas, não é movido por ninguém, como disse o filósofo. Olha a ideia, eu gosto dessa ideia. Deus é um motor imóvel, porque Ele não precisa se mover. Ele move todas as coisas e não é movido por ninguém. A gente já vai tirando algumas ideias equivocadas aí do que a gente consegue mover Deus. A mão dele. Nem a mão, nem o dedo, nem a unha, nem nada, mas nem pensamento. Pelo contrário, é Ele que move todas as coisas. Ele é um motor imóvel, né? Ou seja, ele está sentado no trono, como diz o capítulo 4 de Apocalipse. Está sentado no trono, governando, é soberano. Ele domina, nada foge do seu projeto inicial. Deus não tem esse plano B, tem o segundo plano. Não é que ele falou, Adãozão falhou, me deixou na mão, vou criar um segundo plano. Não é Jesus, não, amado. Isso aqui já estava resolvido na eternidade, na Trindade, como diz o 1 Pedro, capítulo de número 1, acho que é verso número 20, me ajudem aí, acho que é o verso 20, diz que o sangue de Jesus já tinha sido derramado desde a eternidade. Antes da fundação do mundo. É que tem um texto que diz desde a fundação, que é Apocalipse. 1 Pedro. Acho que é 1:20, se não me falha a memória. Me ajudem aí. Então, Qual a vontade do outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes dias, nestes últimos tempos por amor de vós. Então, isso é porque em Apocalipse está desde a fundação do mundo, né? Aí já fala que é antes da fundação do mundo. Então, na ótica de Deus, da Trindade, quando Ele disse haja luz, Ele já tinha falado haja cruz. É por isso que mesmo depois da criação queda, Deus continuou se relacionando com o homem, mesmo sendo santo, e não podendo abarcar o pecado na sua santidade. Mas já tinha sido resolvido que a cruz ia resolver tudo isso,
O sangue de Jesus já tinha manchado toda a criação e a santidade de Deus agora poderia se relacionar mesmo com essa criação caída de pecado, né? Então, olha só, é a ótica de Deus, é outra perspectiva. Então, quando Jesus diz assim, há muitas moradas, já está tudo feito. Na casa do meu pai existem muitas moradas. Eu vou e vou levar vocês, porque aquilo que eu preparei, já vos preparei lugar. Para onde eu estiver, vocês também estejam. Então já está tudo feito. E a Bíblia diz que a cidade será do céu. Já está tudo feito. Tudo realizado. Tudo resolvido, amados. Então, né? É por isso que essa mensagem de Apocalipse, para nós cristãos, traz uma esperança, tem que trazer uma esperança enorme. Aqui pode estar, assim, a pior situação possível, mas o nosso Deus já tem preparado para nós o triunfo. Aleluia. Somos salvos, amados. Está tudo preparado. Só aguardando o momento histórico para essas coisas acontecerem. É por isso que Deus não está apavorado. Deus pode falar do fim desde o começo, como diz Isaías. Sim, o princípio e o fim, né? O que é e o que há de vir. Então a gente entende aqui que há novos céus e nova terra já criados. Olha o que diz o verso 1 ao 3 do capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra. Então foi visto. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existem. Perceba, ó, não existe mais o mar, esses oceanos, 7 mares, como diz o profeta Lulu Santos. Não há mais os céus, né? Não há mais as galáxias, não há mais nada. Tudo isso já passou. Qual livro? É o Apocalipse, capítulo 21, que eu estou lendo agora, verso 1 ao 3. Li 1, né? E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E vi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então tudo já foi visto. Mas não foi visto como uma visão abstrata de uma imaginação. Até uma redundância que eu devo ter usado aqui. Mas ele, tipo assim, não viu algo que não é real. Só foi uma visão que Deus deu daquilo que Deus ia fazer. Não. Deus mostrou exatamente a realidade que já estava feita. Ele não viu só a planta. Não, ele viu a construção já acabadinha, com a chave na mão. Né? Então, olha que coisa linda o que Deus mostra para João, amados. A realidade da eternidade que já está feito. Só está aguardando ao nosso respeito a cronologia histórica dessa criação se cumprir. O senhor já viu uma história aí, que eu não sei se é real, de um satélite, esse mais famoso que tem aí, Hubble, que fotografou em um certo lugar aí, uma imagem, e essas imagens puxaram e dá uma imagem de uma cidade dourada. Não sei se a história está carochinha, mas sai na internet aí, eu dei uma lida disso aí. Como eu não tenho fé para algumas coisas, eu não tenho fé, mas eu acho que tem que ter muita fé para algumas coisas aí, né? Como eu sou meio incrédulo, olha... Eles estudaram e viram que parece uma cidade. Então estão melhor que os crentes, porque os crentes não estão vendo essas coisas, né? Mas é outra dimensão, né? Essas coisas não podem ser enxergadas ao olho. É outra realidade. Então eu acho que às vezes talvez aí seja um sensacionalismo, né? Mas a questão do texto que eu quero chamar aqui para a gente entender e ver, que já está feito, já está preparado, já existe. E como vai ser essa realidade? Não vai ser nada semelhante a essa. Tudo isso aqui, amados, é na verdade infinitamente inferior, tá certo? Ao que será ou ao que nós desfrutaremos com Deus na eternidade. O próprio Deus já estava bom se descesse na terra e ficasse por aqui mesmo, já ia dar uma melhorada boa aqui, né? Mas não é nem só Deus que é o principal, mas toda uma estrutura, toda uma realidade, toda uma criação, ela será recriada. A gente vai participar de uma outra criação, porque nós somos uma outra criação. Não é o que diz o 2 Coríntios 5,17? Então Deus está recriando uma humanidade porque Ele recriou uma criação toda.
para colocar. Nova. Exato. Então percebam qual é a dinâmica do negócio. Nós somos, os cristãos, uma nova criação de Deus, uma nova humanidade, né? Aquele barbichinha lá que diz viva a sociedade alternativa, somos nós. Viva a vida. Ninguém conhece esse cantor gospel, não é? Então tá bom. Então, amados, hoje eu estou ruim, né, da espiritualidade dele, né? Profeta Raul. Então, queridos, só para a gente fechar aqui, que eu já passei, extrapolei aqui o nosso horário, a gente continua na próxima semana, se Deus quiser. Então, existe um novo céu e uma nova terra. Existe, já existe, é uma realidade. E é de outra ordem, tá certo? É uma outra criação. Não é essa melhorada, modificada ou restaurada. É uma outra criação. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus